Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O perigo das riquezas e recompensa prometida ao desprendimento. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, tomando então a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, assentar-vos-ei vós também em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos primeiros. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O Senhor toma ocasião deste avarento para falar de todos que são escravos da avareza. Por isso segue. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo. São João Crisóstomo. O Senhor não disse estas palavras para condenar as riquezas, mas aqueles que são escravos delas, e para advertir seus discípulos para que, ao verem-se pobres, não se envergonhassem da pobreza. Santo Hilário de Poitiers. Não é um crime possuir riquezas, mas é preciso que, ao possuí-las, haja moderação, porque como será possível aquele a quem não resta nada com que atendê-lo atender às necessidades dos santos? Rábano Mauro. Há diferença entre ter riquezas e amar as riquezas. O mais seguro é não tê-las nem amá-las. Remígio de Auxerre. O próprio Senhor, explicando o sentido dessa passagem, segundo Marcos, disse: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Confiam em suas riquezas os que têm postas nela todas as suas esperanças. São Jerônimo. Como é difícil desprezar as riquezas que possuem, o Senhor disse que era difícil, mas não impossível, que um rico entrasse no reino dos céus, porque quando se diz que uma coisa é difícil, não se pretende que haja impossibilidade, mas o que se quer dar a entender é o quão rara é essa coisa. Santo Hilário de Poitiers. É um cuidado perigoso o querer se enriquecer e uma carga muito pesada para a inocência o ocupar-se em aumentar as riquezas, porque não se adquirem os bens do mundo servindo a Deus sem se expor aos vícios do mundo. E esta é a dificuldade que tem o rico de entrar no reino dos céus. São João Crisóstomo. Depois de ter dito o Senhor o quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus,
passa a manifestar uma coisa que é impossível. Por isso segue. Eu vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. São Jerônimo. Segundo isso, nenhum rico se salvaria. Mas, se lermos Isaías, veremos como os camelos de Madiã e de Efá chegam a Jerusalém carregados de dons e presentes, e como os que em outro tempo estavam encurvados e torcidos sob o peso dos vícios, entram pelas portas de Jerusalém. Veremos também que esses camelos, símbolo dos ricos, quando são carregados de sua pesada carga de vícios e de todas as depravações do corpo, podem entrar pelo estreito e difícil caminho que conduz à vida. Pseudo Crisóstomo. Neste lugar se comparam as almas dos gentios aos camelos tortuosos, sobre os quais estava a bossa da idolatria, porque só o conhecimento de Deus levanta as almas. A agulha é o Filho de Deus, cuja primeira porção, que é segundo a divindade, é fina, enquanto que a outra porção, segundo a encarnação, é mais grossa. Esta agulha é reta e sem nenhuma curvatura, e pelas feridas de sua paixão as nações entraram na vida eterna. Com esta agulha foi cozida a túnica da imortalidade, a carne ao espírito. Esta agulha uniu o povo judaico e os gentios, e atou a amizade entre os anjos e os homens. É, pois, mais fácil aos gentios passar pelo buraco da agulha do que aos judeus, ricos, entrar no reino dos céus. Porque, se com tanta dificuldade são arrancadas as nações do culto irracional dos ídolos, não haverá muito mais dificuldade para arrancar os judeus de um culto racional de Deus? Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Também se pode explicar esta passagem de outra maneira. Havia em Jerusalém certa porta chamada Fundo de Agulha, pela qual os camelos não podiam passar, a não ser que fossem descarregados e fossem postos de joelhos. E nesta passagem, aludindo a esta porta, dá-se a entender a impossibilidade na qual se encontram os ricos de passar pelo caminho estreito que conduz à vida, a não ser que antes se despojem, ao menos não as amando, das imundícies, dos pecados e das riquezas. São Gregório Magno. Ou também, a palavra rico significa todo homem orgulhoso e a palavra camelo a condescendência do Senhor. O camelo entra pelo buraco da agulha desde o momento em que nosso Redentor penetrou até a morte pela porta estreita de sua paixão, que foi como uma agulha, porque mortificou seu corpo pela dor. E entra mais facilmente o camelo pelo fundo de uma agulha que o rico no reino dos céus, porque, se o Senhor não nos tivesse manifestado a forma da humildade mediante sua paixão, jamais nossa intransigente soberba teria se inclinado para a humildade do Senhor. São João Crisóstomo. Os discípulos que viviam na pobreza, que já possuíam entranhas de doutores, conturbam-se e afligem-se pela salvação dos demais. Por isso segue-se. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? Santo Agostinho. Sendo os ricos muito poucos em comparação aos pobres, é necessário compreender que os discípulos perceberam que são contados entre os ricos todos aqueles que desejam as riquezas. São João Crisóstomo. O evangelista demonstra, como consequência do dito, que isto é obra de Deus, uma vez que é necessária uma grande graça para que o homem se ordene retamente no uso das riquezas. Daqui o que segue. Jesus, fitando-os, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O evangelista significa pelas palavras fitando-os que o Senhor mitigou com a mansidão de seus olhos o temor que abrigavam as almas dos discípulos. Remígio de Auxerre. Não se deve tomar a passagem da qual falamos no sentido de que seja possível para Deus que o rico cobiçoso, avarento e soberbo entre no reino dos céus, mas no sentido de que pode se converter e assim entrar.
São João Crisóstomo. O Senhor não disse tudo isto com o objetivo de que permaneças deitado e te abstenhas, assim como de uma coisa impossível, mas para que, considerando a grandeza da justiça, saltes para dentro da tarefa, rogando a Deus. Orígenes. Pedro havia ouvido as palavras do Senhor: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis. Depois viu que o jovem se retirava triste e compreendeu a dificuldade dos ricos para entrar no reino dos céus. Por isso, como alguém que consumou uma ação difícil, perguntou com confiança: porque, se é certo que o que ele e o seu irmão deixaram valia muito pouco, Deus considerou que haviam deixado tudo, movidos por grande plenitude de amor que, mesmo se tivessem muitos bens, teriam abandonado tudo. E eu opino que foi mais confiante no grande amor que professava ao Senhor do que pela quantidade de coisas que deixava, que Pedro perguntou de modo tão confiante. Por isso se diz: Pedro, tomando então a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. São João Crisóstomo. Bem-aventurado Pedro, que tipo de bens deixaste? Uma vara, uma rede e uma barca. A isto Pedro chama tudo, não por causa da generosidade, mas para induzir o povo pobre, uma vez que disse o Senhor: se queres ser perfeito, para que não aconteça que um dos pobres diga: e agora? Se nada tenho, não posso ser perfeito? Pedro faz a pergunta a fim de que tu, pobre, saibas que não és desmerecido por isso, porque aquele que recebeu as chaves do reino dos céus tinha confiança nos bens que lá estavam e faz a pergunta em nome de todo o orbe terrestre. Vê, pois, com que diligência respondeu, de acordo com o que Cristo havia perguntado. Mandou Cristo duas coisas ao rico: que desse aos pobres o que possuía e que o seguisse. Isto mesmo diz Pedro: e te seguimos. Orígenes. Pode-se dizer, segundo o que o Pai revelou a Pedro sobre o seu filho: nós seguimos a ti, que és a justiça, a santidade e outras coisas semelhantes. Por isso pergunta Pedro, como um atleta vitorioso, quais são os prêmios do combate. São Jerônimo. Não disse: vós deixastes tudo. Sócrates, o filósofo, também fez isso, e muitos outros desprezaram as riquezas, mas vós me seguistes, o que é próprio dos apóstolos e dos que creem. Como não era suficiente deixar tudo, acrescenta o que constitui a perfeição: e te seguimos. Fizemos o que me mandaste, pois, então, que prêmios darás a nós? Segue-se, disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, assentar-vos-ei vós também em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Santo Hilário de Poitiers. Os discípulos seguiram Cristo pela regeneração, ou seja, pelas águas do batismo, na santificação da fé. Esta regeneração, que foi seguida pelos apóstolos, não podia ser outorgada pela lei. São Jerônimo. Pode-se construir de outro modo esta passagem: vós, que me haveis seguido, sentareis na regeneração, isto é, no dia da ressurreição dos mortos, quando os mortos ressurgirem incorruptos da corrupção, nos assentos dos juízes para condenar as 12 tribos de Israel, porque não quiseram crer no que creem vós. Santo Agostinho. Assim como nossa carne será regenerada pela incorrupção, da mesma maneira nossa alma será regenerada pela fé. Pseudo Crisóstomo. Acontecerá que, no dia do juízo, responderão os judeus: Senhor, não te conhecemos como Filho de Deus na carne mortal. Que homem poderia ter visto um tesouro escondido na terra ou o sol coberto de nuvens? E os discípulos responderão: nós fomos homens simples e ignorantes do povo, vós, sacerdotes e escribas.
mas nossa boa vontade veio a ser em nós como uma lâmpada que iluminou nossa ignorância, enquanto vossa malícia foi para vós como um denso nevoeiro para a vossa ciência. São João Crisóstomo. Não disse o Senhor, e as nações de todo o mundo, mas as tribos de Israel, porque tanto os apóstolos quanto os judeus haviam sido educados sob as mesmas leis e costumes. Por conseguinte, quando os judeus disserem que não puderam crer em Cristo porque a lei os proibia, apresentar-se-ão os discípulos que receberam a mesma lei. Mas alguém dirá: que coisa considerável o Senhor lhes prometeu, se terão eles o mesmo que têm os ninivitas e a rainha do sul? O Senhor lhes promete outras recompensas superiores às que devem receber os primeiros, mas aqui insinua veladamente algo a mais para eles. Acerca dos ninivitas e da rainha do sul, disse simplesmente que se levantarão e condenarão esta geração, enquanto a eles lhes disse: quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, assentar-vos-ei vós também. É, pois, bem manifesto que participarão da glória do reino do Senhor, e esta honra e esta glória inefável é o que o Senhor significou com a palavra tronos. Mas como se cumpriu esta promessa? Porventura, sentar-se-á também Judas? De maneira alguma, porque diz a lei de Deus promulgada pelo profeta Jeremias: noutro momento, decido estabelecer e plantar um reino ou um povo. Porém, se esse povo fizer o mal ante os meus olhos, de maneira que não ouça a minha voz, arrependo-me também eu do bem que disse que lhe faria, que equivale a dizer: se fizerem-se indignos da minha promessa, não farei o que prometi. Judas, por sua vez, mostrou-se indigno do principado. Por esta razão, o Senhor, ao se dirigir aos seus discípulos, não prometeu simplesmente: vós também estareis sentados, senão que acrescentou: que me seguistes, para deste modo excluir Judas e atrair a todos os que depois deviam segui-lo. Não falava com efeito somente a eles, nem a Judas, já feito indigno. Santo Hilário de Poitiers. Cristo, ao colocar seus 12 apóstolos sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, uniu sua glória com a dos 12 patriarcas. Santo Agostinho. Daqui devemos tirar como consequência que Jesus julgará juntamente com seus discípulos. Por isso, diz aos judeus em outro lugar: por isso é que eles serão vossos juízes. Não devemos crer que, porque o Senhor diz que se sentarão seus discípulos sobre 12 tronos, não julgarão em união com o Senhor mais do que 12 homens a todo o gênero humano, porque o número 12 expressa toda uma multidão de juízes, levando em conta que as duas frações que constituem o número 7, isto é, 3 e 4, significam com frequência a universalidade das coisas, e multiplicadas essas duas frações formam o número 12. De outro modo, Matias, que foi eleito no lugar do traidor Judas, e o apóstolo Paulo, que trabalhou mais do que todos os outros, não teriam onde se sentar no tribunal. O próprio Paulo não deixa dúvidas de que eles, em união com os outros santos, serão juízes quando diz: não sabeis que havemos de julgar os anjos? Compreende-se, pois, no número dos juízes todos os que, pelo Evangelho, deixaram todas as suas coisas e seguiram o Senhor. São Gregório Magno. Todo aquele que, movido pelo estímulo do amor de Deus, deixar aqui tudo quanto possui, indubitavelmente obterá ali o mais elevado da potestade judiciária, de sorte que aquele que, por consideração do juízo, se submeta à dura necessidade de uma pobreza voluntária, virá então a julgar com aquele que julga. Santo Agostinho. As mesmas observações se devem fazer sobre o número 12 no que concerne àqueles que devem ser julgados. É certo que o Senhor não exclui deste número a tribo de Levi, que é a 13ª, assim como tampouco quis compreender só o povo judeu, com exclusão dos demais povos. Pseudo Crisóstomo. Ou também, por essas palavras, quando as coisas forem renovadas,
Cristo quis expressar a primeira época do cristianismo, que se seguiu imediatamente à ascensão, porque realmente nessa época foram regerados os homens pelo batismo e ele esteve sentado no trono de Sua Majestade. Vede como não se referem suas palavras ao último juiz, mas à vocação de todas as nações. Porque não disse, quando vier o Filho do Homem sentado sobre o trono de Sua Majestade, mas disse, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória. Coisa que se verificou desde que as pessoas começaram a crer em Cristo, segundo aquelas palavras. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado sobre o seu santo trono. Desde então, os apóstolos começaram a se sentar sobre seus tronos, ou seja, sobre todos os cristãos, porque todo cristão que recebe a palavra de Pedro faz-se trono de Pedro, e assim dos demais apóstolos, porque os apóstolos estão sentados sobre tronos divididos em 12 categorias, segundo as diferenças das almas e a diversidade dos corações, que só Deus conhece. Porque, assim como o povo judeu esteve dividido em 12 tribos, assim também todo o povo cristão está dividido em 12 tribos, de sorte que umas almas pertencem à tribo de Ruben e assim as demais, segundo suas distintas virtudes. Nem todas as graças são iguais em todas, senão que umas sobressaem em uma e outras em outra. Os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel, isto é, todo o povo judeu, assim como suas palavras foram recebidas por todas as nações. E todos os cristãos constituem os 12 tronos dos apóstolos. Mas, para Cristo, não há mais do que um só trono, porque todas as virtudes são como um só trono de Cristo, pois só Ele é perfeito em todas as virtudes. Entre os apóstolos, cada um se sobressai em alguma virtude particular, como Pedro na fé e João na inocência. Por essa razão, Pedro tem seu trono na fé e João na inocência, e deste modo os outros apóstolos. As seguintes palavras demonstram que Cristo se ocupava também da recompensa dos apóstolos neste mundo. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá o cêntuplo. Porque se recebem um cêntuplo neste mundo, fica claro que aos apóstolos também lhes estava prometida, ainda neste mundo, esta recompensa. São João Crisóstomo. Ou também esta promessa se fazia aos discípulos que estavam presentes ali, porque os apóstolos eram já superiores a tais promessas e não buscavam nada que fosse terreno. Orígenes. Ou de outro modo, se alguém deixar tudo e seguir Cristo, receberá o que foi prometido a Pedro. Mas se não deixar tudo, mas somente certas coisas que se mencionam especialmente, este receberá um cêntuplo e possuirá a vida eterna. São Jerônimo. Valendo-se dessas palavras, alguns dizem que, passados 1000 anos depois da ressurreição, receberemos o cêntuplo de tudo o que deixamos e a vida eterna. Não compreendo que se em tudo é aceitável e digna essa promessa, com respeito às esposas é vergonhosa, porque quem deixar uma esposa pelo Senhor não vai receber depois 100. Consequentemente, o sentido dessa passagem é este: o que deixar por Cristo os bens da carne receberá os do Espírito, que serão, com respeito aos primeiros, por seu valor ou mérito, o que é o número 100 em relação a um número pequeno. Orígenes. Mas nesta vida, no lugar dos irmãos carnais, encontrará um grande número de irmãos na fé e terá por pais os bispos e os presbíteros, e por filhos todos que estiverem na idade da infância. Os anjos serão também seus irmãos, e suas irmãs todas as virgens que consagraram sua virgindade ao Senhor, tanto as que vivem sobre a terra como as que já estão no céu. Compreendei que na eternidade e na cidade de Deus terá ele muitos campos e casas, e, sobretudo, possuirá a vida eterna. Santo Agostinho. O apóstolo faz um comentário sobre as palavras receberá o cêntuplo, dizendo: como não tendo nada, mas possuindo tudo. A palavra cento é usada muitas vezes em lugar do conjunto de todas as coisas. São Jerônimo.
as palavras "e quem quer que tiver deixado casas, irmãos", estão intimamente relacionados com aquelas outras. Vêm contrapor o homem a seu pai. Porque aquele que pela fé de Cristo e pela pregação do Evangelho desprezar todos os afetos do coração, as riquezas e os prazeres do mundo, este receberá centuplicado e possuirá a vida eterna. São João Crisóstomo. Quando disse o Senhor, "e quem quer que tiver deixado casas", não quer dizer simplesmente que se rompa o laço matrimonial, mas que devemos preferir a piedade da fé a tudo o que existe. E ainda me parece que essas palavras insinuam de alguma forma o tempo da perseguição, no qual haverá muitos pais que arrastarão seus filhos para os templos da idolatria. Quem fizer tal coisa não deve se reputar nem como pai, nem como homem. Rábano Mauro. Como ocorre com frequência que o homem não persista na virtude com o mesmo zelo com que principiou, ou seja, ou se torna tíbio, ou se deixa cair com rapidez, acrescenta o Senhor: "Muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos primeiros." Orígenes. O Senhor exorta por estas palavras a quem se aproximou da palavra divina há pouco tempo a que se apresse em chegar à perfeição antes daqueles que aparentemente envelheceram na fé. Estas palavras também servem para derrubar aqueles que se gloriam de terem sido educados no cristianismo por seus pais cristãos e para dar valor àqueles que foram recentemente iniciados nos dogmas do cristianismo. Também se pode dar a esta passagem o sentido de que os israelitas, que foram os primeiros, chegaram a ser, por sua infidelidade, os últimos, e os gentios, que eram os últimos, os primeiros. Com toda precaução, diz o Senhor, muitos, porque nem todos os primeiros serão os últimos, e nem todos os últimos os primeiros. Ainda há homens que, sendo inferiores aos anjos, por sua natureza, se fizeram superiores a alguns dos anjos por sua vida angelical, e alguns anjos que foram os primeiros foram feitos os últimos por sua culpa. Remígio de Auxerre. Estas palavras também podem se referir especialmente à tristeza do rico, que parecia ser o primeiro porque havia cumprido os mandamentos, e logo foi o último por ter preferido suas riquezas terrenas a Deus. E os santos apóstolos, que eram tidos pelos últimos, foram feitos os primeiros, deixando tudo por efeito da graça da humildade. Há, por fim, muitos que, depois de ter muito zelo pelas boas obras, se abstêm delas e tornam-se os últimos depois de terem sido os primeiros. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.